Boa noite aí, pessoal que está chegando. Boa noite. Bater um papo aí sobre se vocês, dentistas, sabem diagnosticar DTM sem exame de imagem. Quando a gente pensa em exame de imagem, né, a gente tem alguns preconceitos. Valéria também, boa noite, Valéria. Nós temos alguns preconceitos aí em relação a exame de imagem, né? De se é necessário ou não, será que a gente consegue fazer um diagnóstico clínico ou de DTM ou de qualquer outra doença sem auxílio ou com auxílio do exame de imagem? Quando que o exame de imagem é importante? Quando ele tem o poder de mudar o seu diagnóstico, será que é válido pedir ele? Em quais situações, quais exames de imagem são os mais utilizados e como interpretá-los? Então, quando você está imaginando, chegando um paciente para você com alguma sintomatologia dolorosa, pensando em disfunção temporomandibular ou até mesmo outro tipo de dor orofacial que às vezes se confunde com disfunção temporomandibular, até mesmo uma dor odontogênica, uma neuralgia do trigêmeo, uma neuralgia do glossofaríngeo, ou até mesmo uma migrânia ou uma cefaleia de tipo tensional, você tem algumas situações, a maioria das vezes, esses exemplos de doenças que eu falei, eles, na maioria das vezes, você consegue, por meio de uma avaliação clínica, fazer o diagnóstico, tá? Concluir o que realmente está causando o problema do paciente. Então, vamos debater um caso aqui, até da Mila, que mandou para a gente essa semana, de um paciente que, 9 anos de idade, o paciente chegou para ela no consultório dela com uma sintomatologia dolorosa, com queixa de dor na região da ATM. O que fazer nessas situações? Peço o exame de imagem já de imediato? Qual é a vantagem do exame de imagem nessas situações? Ou será que vale a pena pedir o exame de imagem para ganhar tempo com o paciente, para ir depois sim a gente pensar no que vai fazer? Não é o ideal. Nessas situações, não é o ideal. O ideal é realmente você saber fazer uma tomada de história, saber fazer uma avaliação clínica desse paciente que tem essa sintomatologia dolorosa. Quando nós começamos a receber pacientes jovens, crianças, adolescentes, principalmente nessa faixa etária aí, entre 8 e 14 anos de idade, a gente tem observado que os estudos têm mostrado que a prevalência em crianças e adolescentes da disfunção temporomandibular aumentou consideravelmente. Estudos agora de 2020, 2021, mostraram que essa prevalência em alguns países, principalmente o Brasil, fizeram alguns estudos no Brasil com 3 estudos com mais de 1.000 crianças e avaliaram a prevalência de DTM nesses pacientes em torno de 25% a 32%. Então, uma prevalência alta. Então, você imagina, a cada 100 crianças e adolescentes, 32 podem ter DTM. Então, a prevalência é relativamente alta. Então, quando a gente está com um paciente como esse, numa sintomatologia dolorosa, e ele se queixa de dor na TM. Então, vamos ilustrar essa situação dessa paciente, dessa aluna, que está com essa dúvida. Se ela vai pedir o exame de imagem, qual exame pedir, e se pede de uma vez o exame, ou se faz o diagnóstico clínico dessa paciente. Então, você imagina uma situação, o paciente chegou para você com dor, normalmente o paciente fala, doutor, estou com a dor próxima ao ouvido, ele não fala que está com dor na ATM ou com dor na articulação. Doutor, estou com dor próximo ao ouvido. Você tem que entender se essa dor é uni ou bilateral. Se for uni ou bilateral, você precisa, na sua avaliação clínica, reproduzir a dor da queixa do paciente. Na maioria das vezes, esse paciente que tem essa sintomatologia dolorosa em uma região, se você começar a investigar melhor esse paciente, você pode, em algumas situações, identificar outras regiões com dor. Às vezes, uma própria cefaleia, que às vezes passa desapercebida e o paciente esquece de falar. Então, é importante, a gente tem dentro de um roteiro chamado tomada de história da queixa do paciente. E dentro dessa tomada de história, você começa a perguntar ao paciente o quê? Primeiro, você tem que entender esse paciente que está com essa dor, o período da dor. Se a dor é só pela manhã, se é só à tarde, se é só à noite, se é o dia todo. Se esse paciente acorda com a dor e a dor está mais intensa pela manhã, o que mostra isso para a gente? Que alguma coisa aconteceu durante o sono desse paciente. Então, você tem que começar a investigar o sono do paciente. Ele pode ter alguma apneia, ronco, ele pode ter um bruxismo do sono, e isso pode estar desencadeando essa sintomatologia dolorosa, essas dores. Outra coisa é avaliar a intensidade dessa queixa do paciente.
Outra situação, se aconteceu algum episódio, algum trauma, às vezes trauma, principalmente nessas crianças, como foi o caso dessa aluna de 9 anos, a criança de 9 anos de idade, às vezes a criança pode ter tido algum trauma na região de mento e às vezes passa desapercebido pelos pais, e a criança, alguns dias depois, começa a se queixar de dor nessa região. A gente sabe que trauma na região mentoniana, na região de mento, você tem uma susceptibilidade muito grande de fratura da região da cabeça da mandíbula, que antigamente a gente chamava de colo da mandíbula, colo do côndilo. Hoje em dia você pode ser chamado de pescoço da cabeça da mandíbula, tá? Então são nomenclaturas que acabam mudando e variando com o tempo, que a gente até acha desnecessário, mas o nome mais exato hoje, se você fizer pesquisa bibliográfica, é pescoço da cabeça da mandíbula e não mais colo do côndilo. Então essa região é uma região que tem um risco maior de fratura nesses traumas na região de mento, tá? Que pode ser uni ou pode ser bilateral. Então, você tem que investigar se o paciente tem algum histórico de trauma, se ele já teve essa dor em algum momento, há quanto tempo ele tem essa dor. A gente sabe se o paciente tem uma dor por mais de 3 meses, ele tem uma dor crônica, essa dor crônica começa a ter uma dificuldade maior de você controlá-la. Outra situação é característica dessa dor. Então, você imagina se o paciente tem uma dor, se realmente é uma dor lá dentro da articulação, o paciente pode falar para você, doutor, eu tenho uma dor aqui que parece que dá umas fisgadas de vez em quando. Não, doutor, eu tenho uma dor aqui, é uma dor assim meio pesada, meio cansada. A dor que o paciente fala para você que é uma dor meio pesada, meio cansada, é uma dor que nos remete a uma dor muscular. Essa dor fisgada, empontada, pode ser uma dor neurológica, neuropática. Então, são características da dor. A dor, por exemplo, a dor de origem dentária, que é uma dor latejante, uma dor que pulsa. Essa dor é considerada dor vascular, que é a mesma dor, por exemplo, da migrânia, da cefaleia primária, que é a enxaqueca, que é a mesma coisa que enxaqueca, migrânia. Então, isso a gente precisa entender também, a característica dessa dor. Por quê? Se o paciente está se queixando de dor na região pré-auricular aqui, na região próxima ao ouvido, ele pode ter uma desordem articular, mas ele pode ter uma dor miofacial, que pode ser na região do feixe profundo do masseter. Nós temos aqui o masseter nessa região e o feixe profundo dele, tem um modelo aqui, deixa eu só pegar aqui para facilitar. Então, você tem o masseter aqui. Ó. Essa paciente dela, de 9 anos de idade, está se queixando de dor nessa região. Primeira coisa que ela precisa identificar, se a dor é na articulação ou se a dor é muscular. Por quê? O feixe profundo do masseter, que você tem o feixe superficial e esse feixe mais profundo. O feixe profundo dele, ele está muito próximo, ó, à articulação temporomandibular, muito próximo. Então, às vezes, você faz uma palpação no feixe profundo do masseter, a dor irradia para dentro do ouvido do paciente. Então, às vezes, o paciente tem uma dor miofacial, que é uma dor muscular, com referência para a região de ouvido, ou mesmo para a região da articulação temporomandibular. Então, a primeira coisa, Mila, é identificar se o paciente, se a dor é dentro da articulação mesmo, ou se é uma dor que está na região do masseter, principalmente no feixe profundo, tá? Então, a gente tem, assim, eu vou dar uma pincelada rapidinho, só para vocês entenderem quando que a gente pede e quando não pede o exame, baseado nesse caso clínico dessa paciente, dessa aluna que mandou para a gente, dessa paciente que tem apenas 9 anos de idade. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir o masseter em três pontos aqui. Então, você tem o masseter aqui, ó, a parte superior dele, que a gente chama de origem, a parte média e a parte inferior. A parte superior do masseter, que é a origem por quê? Porque ele se origina do ponto fixo do crânio e se insere no ponto móvel, que é a mandíbula, tá? Então, nesse ponto aqui do masseter, você precisa palpar pelo menos 3 pontos aqui nessa região superior, depois mais 3 pontos nessa região média e mais 3 pontos na região inferior. Se você tiver um pouquinho de dificuldade de identificar essa parte anatômica do masseter, coloca a mão aqui próximo ao zigomático. Você pega aqui o tragus, a região do tragus, um pouquinho à frente do tragus, aqui é a articulação temporomandibular, 10 milímetros à frente do tragus, tá? Articulação temporomandibular. Um pouquinho à frente, você já tem a região do zigomático aqui, ó. Pede o paciente para morder, façam vocês isso, aperta os dentes. Você vai ver que vai elevar aqui, ó. Essa elevação é a hipertrofia desse músculo quando você aperta os dentes. Por quê?
Porque quando você toca os dentes, esse músculo diminui de tamanho, ele contrai, então o masseter está contraindo. Então é um músculo que ele trabalha de forma ativa quando você toca os dentes, quando você fecha a boca. Então, nessa situação, você consegue identificar a parte superior do masseter. Então, avalia 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Normalmente, a palpação padrão, você tem que calibrar o seu dedo com uma pressão de 1 quilo para a região do masseter. Então, você pode usar um algômetro digital para calibrar o seu dedo, ou até mesmo uma balança. Essas balanças você compra até no Mercado Livre mesmo, que custa aí no máximo uns R$ 30. Você coloca o dedo na balança e calibra para você sentir a quantidade de força que você vai colocar no músculo masseter do paciente. Então, você aperta até dar 1 quilo para você sentir. Isso se chama calibração. Aí você aperta durante 5 segundos e deixa apertado. E você vai perguntar ao paciente, você sente dor? Ele vai falar, sinto ou não. Se ele sente a dor, o que você precisa saber? Se essa dor que ele sentiu naquele momento é a dor da queixa dele. Se essa dor que ele sentiu naquele momento que você está palpando uma seta e for a dor da queixa dele, você está no caminho certo. Você está conseguindo fazer uma avaliação clínica e que durante a avaliação clínica você está conseguindo reproduzir a dor da queixa dele. E essa dor aqui, você precisa identificar o seguinte, você pergunta a ele, essa dor que você está sentindo agora, ela fica parada embaixo do meu dedo ou ela está espalhando para alguma região? Aí ele pode falar para você, doutor, está embaixo do seu dedo. Então ele tem uma dor muscular pontual, que a gente chama de mialgia local, que é um subtipo de DTM. E se ele falar, não, doutor, eu tenho uma dor aqui, mas essa dor está espalhando. Aí você pergunta, mas espalha para onde? Ele fala, por aqui assim, doutor, espalha assim, ó. Ainda mais criança, se fazer uma avaliação dessa. Você tem que ir detalhando ponto a ponto mesmo. Acaba sendo uma consulta bem demorada, bem lenta, que você tem que tentar buscar o máximo de dados ali para você conseguir fechar seu diagnóstico. Aí você pergunta, se ele fala que não está embaixo do seu dedo, ou seja, não está localizada e que espalha, mas que espalha para a mesma região anatômica, então esse paciente ele tem uma dor miofacial com espalhamento, ou uma dor miofacial espalhada. Ele tem uma dor muscular, e essa dor muscular se espalha para a mesma região anatômica. Agora, se durante essa palpação do paciente dela, se ela palpou a região do masseter e a dor foi para dentro do ouvido, aí ela vai falar assim, ô tia, que no caso é uma criança, né? Ô tia, sabe aquela dor que eu te falei que eu estava sentindo dentro do ouvido? Agora que a senhora apertou aqui, eu senti ela aqui. É isso que nós estamos buscando dentro da avaliação clínica. Se isso acontecer, o que o paciente tem? Na verdade, ela tem uma dor muscular, e essa dor muscular ela está referindo para a região da articulação temporomandibular, ou até mesmo para a região do ouvido. Tá? Então, isso é uma dor miofacial com dor referida. Agora, vocês acham que uma situação como essa, da paciente dessa aluna, essa paciente de 9 anos de idade, se fosse nessa situação, nessas condições, ela não fez essa avaliação clínica ainda, ela só me mandou perguntando que o paciente tinha uma dor próximo ao ouvido, era uma criança de 9 anos de idade, o que ela ia fazer? Se ela ia já pedir um exame de imagem ou não. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui para guiar ela nessa avaliação clínica, para ela começar a entender o que ela vai fazer com o paciente inicialmente, antes dela fazer qualquer tomada de decisão em relação a pedir ou não exame de imagem. Então, ela fez essa avaliação da região do masseter. Se durante a avaliação do masseter ela conseguiu reproduzir essa dor da queixa da criança, que era uma dor na região próxima ao ouvido, maravilha, você está no caminho certo, você já sabe que a paciente, na verdade, ela tem uma dor muscular. Paciente com dor muscular, vocês acham que é necessário pedir exame de imagem? De maneira alguma. Então, numa situação como essa, se você conseguir identificar que a dor do paciente é uma dor muscular, não tem a mínima necessidade de você ter um exame de imagem. Agora, vamos ver uma outra situação dessa mesma paciente. Imagina que essa paciente, dessa aluna, mais uma vez, essa paciente de 9 anos de idade, que se queixava de dor na região próxima ao ouvido, você imagina que você vai começar a palpar agora a região da articulação temporomandibular propriamente dita, tá? Então, vamos palpar a articulação temporomandibular. Como palpar a articulação temporomandibular? Duas coisas que é importante. Você primeiro identificar onde está a articulação temporomandibular extraoral. Então, o que você faz? Quem não tem muita experiência clínica e vivência ainda, principalmente da parte anatômica, que às vezes passa um pouco desapercebido. Então, nessas situações, você tem aqui a região de tragos, tá? 10 milímetros à frente do tragos,
você normalmente tem o polo lateral da cabeça da mandíbula. Então, se você tiver alguma dúvida, o que normalmente você pode fazer? Você toca aqui, você vai ver uma região mais rígida, e essa região mais rígida é o polo lateral da cabeça da mandíbula, que é a parte mais externa dele, que é o polo lateral. O polo medial seria a parte mais interna. Então, onde nós conseguimos palpar é o polo lateral. Pede o paciente para abrir a boca. Façam vocês aí, ó. Abra a boca, o máximo que vocês conseguirem, e vocês vão ver que vai ficar fundo aqui, ó. Ó, ficou fundo. Por que ficou fundo? Porque a cabeça, quando você abriu a boca, a cabeça da mandíbula saiu de dentro da fossa mandibular, veio para a região anterior e ficou fundo aqui, porque ela saiu de dentro da fossa. Então, quando o paciente fecha a boca novamente, aí sim você sente novamente aquela estrutura dura aqui, que na verdade é o polo lateral. Dessa forma, você consegue identificar se essa região é o polo lateral ou não. Então, dito isso, você vai fazer uma palpação agora desse polo lateral para identificar se o paciente tem ou não dor. E se essa dor que ele tem, se ele, no caso, tiver, se é a dor da queixa dele, tá? O que você vai fazer? Normalmente, o polo lateral da articulação temporomandibular, a calibração do dedo durante a palpação é uma calibração de meio quilo, e não 1 quilo, como era na região do masseter. Então, durante essa palpação de meio quilo, no polo lateral da cabeça da mandíbula, você vai pedir o paciente para relatar para você. Você sente dor? Sim ou não? Se ele sentir a dor, aí você precisa saber se é a dor da queixa dele, ou seja, é a dor que trouxe ele à sua clínica, ao seu consultório. Então, essa aluna vai perguntar, ó, ela está palpando o polo lateral e está perguntando ao paciente, você faz uma palpação de 5 segundos mais uma vez. Você tem dor? Sim, não. Se sim, essa dor é a dor da sua queixa? É a dor da minha queixa. Maravilha, você já sabe que conseguindo reproduzir a dor da queixa dele, provavelmente esse paciente tem já um pré-diagnóstico aí do que a gente chama de mialgia, que é um subtipo de DTM. Então, artralgia, quer dizer, desculpa, artralgia. Então, artralgia é um subtipo de DTM, onde o paciente tem dor na região da articulação propriamente dita, e você consegue reproduzir essa dor durante a palpação ou durante os movimentos mandibulares, porque além da palpação, você vai avaliar os movimentos mandibulares, que eu vou falar depois um pouquinho. Estou esmiuçando o caso dessa aluna, dessa paciente de 9 anos, tá legal? Então vamos lá. Então, avaliou a região de masseter, ela não teve dor. Maravilha. Então estamos avaliando agora a região da articulação. E na região da articulação, ela conseguiu reproduzir a dor da queixa da paciente. Então, a gente já tem um pré-diagnóstico aí de artralgia. Agora você vai palpar ao redor da articulação temporomandibular. Como você faz para palpar ao redor da articulação temporomandibular? Você pede o paciente para abrir ligeiramente a boca e avançar a mandíbula. Então, quando ele abre a boca e avança a mandíbula, o que normalmente acontece com esse paciente? A cabeça da mandíbula, quando você está abrindo a boca e fazendo um movimento de protrusão, a cabeça da mandíbula sai de dentro da fossa mandibular. E quando ela sai de dentro da fossa mandibular, fica aquele vazio aqui que eu mostrei para vocês quando a gente abre a boca. Então, se avançou, ficou um vazio. Pequeno, mas ficou. Então, nessa situação, o que você faz agora? Você palpa, você faz esse movimento circular, porque você está palpando, na verdade, ao redor da articulação temporomandibular. E essa palpação ao redor da articulação temporomandibular, você já vai fazer uma calibração do seu dedo para palpar com 1 quilo. Tá? Então, a palpação ao redor é a palpação com uma pressão de 1 quilo, que você faz esse movimento circular. Então, são dois tipos de palpação da ATM. Isso não é padronizado por mim, isso é padronizado por um grupo de pesquisadores que criaram um critério para diagnosticar e pesquisar a disfunção temporomandibular no mundo inteiro, tá? Que se chama DCTMD. Tá? Então, são pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá, Suécia, Suíça, vários países do mundo, Brasil, que se reuniram e fizeram um consenso para ter um questionário validado tanto para pesquisa quanto para diagnóstico em disfunção temporomandibular. Então, essa calibração é baseada nesse critério, nesse questionário validado para pesquisa e para diagnóstico em DTM. Então, ela fez a palpação do polo lateral, agora ela está fazendo palpação ao redor da articulação temporomandibular. E a paciente sentiu dor, a criança sentiu dor. Aí você pergunta a ela, a dor que você está sentindo é a dor da sua queixa? Se ela falar que sim, você está no caminho certo, você sabe que o paciente tem uma artralgia, uma dor articular.
Aí agora você vai, é lógico que depois você vai avaliar o temporal também, mas eu não vou entrar nesse mérito que ela já me mandou os dados assim bem específicos. O paciente tem uma dor na região articular. Mas nessa avaliação clínica você precisa também palpar temporal, precisa palpar pterigoideu medial, pterigoideu lateral e até mesmo o tendão lá do temporal que fica inserido no processo coronoide. Tudo isso faz parte da avaliação clínica. Aqui é uma forma mais resumida, só para a aluna entender essa paciente dela e saber como proceder. Então, avançamos um pouquinho e vamos avaliar os movimentos funcionais dessa paciente. Então, você pede o paciente para abrir a boca, fazer um movimento de abertura e fechamento de boca 3 vezes, depois fazer protrusiva 3 vezes, lateralidade direita e esquerda 3 vezes. E durante esses movimentos mandibulares, você precisa saber se aquela dor que o paciente estava sentindo, se queixando, se ele sente ela. Se ele sente ela. Então, imagina nessa situação dessa criança de 9 anos, que ela pediu a paciente para abrir e fechar a boca 3 vezes, o máximo que ela conseguiu, fazer os movimentos de lateralidade, aí você faz 1, 2, 3, uma lateralidade, 1, 2, 3, outra lateralidade, protrusiva, 1, 2, 3, e abrir e fechar, 1, 2, 3. Vai no limite do paciente. Aí você pergunta, você sentiu dor em algum desses movimentos? Aí a criança vai falar, senti aqui, 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 vai mostrar para ela. E se ela mostrar que a dor que ela sentiu durante os movimentos mandibulares é exatamente a dor que ela sente em casa, a dor da queixa dela, aí você mais uma vez comprova o diagnóstico de uma dor articular, de uma artralgia. Será que o paciente que tem artralgia, ele precisa pedir um exame de imagem? Sim ou não? Aí já depende, tá? Normalmente, em algumas situações, a gente pede o exame de imagem, inicia o tratamento, e depois a gente acompanha o exame de imagem para ver se tem alguma outra alteração que clinicamente a gente não percebeu. Se o diagnóstico do subtipo de DTM for apenas artralgia, dor articular, você não tem nenhum tipo de deslocamento de disco com e sem redução, você não tem som articular de crepitação, de estalido, não tem limitação de abertura de boca, tem somente essa dor articular. Não precisa pedir exame de imagem. Clinicamente, você consegue diagnosticar uma artralgia, tá? Então, agora, se durante essa avaliação clínica dessa dor articular, se ela percebeu que a paciente está com limitação de abertura de boca, ou se a paciente tinha, por exemplo, um histórico de som articular, então a paciente fala assim, doutor, eu tinha uns estalinhos perto do ouvido, depois parou de estalar. Depois que parou de estalar, um dia eu acordei e não consegui abrir a boca. Depois a boca voltou a abrir e agora eu estou aqui com dor nessa região, mas já consigo abrir um pouco mais a boca. Isso normalmente, todo esse relato que eu falei agora, normalmente é uma evolução de desarranjo do disco articular, que você começa com deslocamento de disco com redução, que tem esse som de estalido na abertura e no fechamento. Depois, você tem uma limitação de abertura de boca, que é quando o disco anterioriza e você não reduz mais ele, ou seja, não tem a redução, então ele fica todo anteriorizado, e o disco anteriorizado ele interrompe a abertura de boca. E depois, a cabeça da mandíbula empurra o disco para anterior e ela volta a abrir e fechar a boca novamente. Isso é como se fosse uma evolução do deslocamento de disco, que dentro do subtipo da DTM você tem lá deslocamento de disco com redução, logo depois, deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura de boca. E o terceiro subtipo do deslocamento de disco é deslocamento de disco sem redução e sem essa limitação de abertura de boca. Então, isso, clinicamente, você bem treinado, você consegue avaliar isso. Então, não necessariamente você precisa realmente pedir um exame de imagem. Então, o que a gente tem observado, qual o intuito de mostrar esses conteúdos para vocês, é tentar, assim, proteger mais nós profissionais e o paciente também, porque o que a gente tem visto? Que está tendo muito sobretratamento, tratamentos desnecessários e um excesso de pedido de exame de imagem, um excesso mesmo, tanto de ressonância quanto tomografia. Agora eu pergunto para vocês, então você nunca pede, se vocês me perguntarem, então você nunca pede exame de imagem? E para eu confirmar um diagnóstico desse, por exemplo, que você acabou de falar de deslocamento de disco com ou sem redução. Algumas situações, por exemplo, o ser humano, ele tem... a gente acabou de passar pela semana da Semana Santa. O que aconteceu na Semana Santa? Vamos relembrar um pouco a história. Teve a ressurreição de Cristo e São Tomé precisou
ver para acreditar que Cristo tinha ressuscitado. E nós temos um pouquinho de São Tomé dentro da gente. Nós temos um pouco de São Tomé dentro da gente. A gente só acredita vendo. E o paciente também é assim, ele só acredita vendo. Então, boa parte dos casos que eu peço exame de imagem hoje, e isso eu estou falando de exame de imagem da articulação temporomandibular, tá? Porque dentário, exame dentário, eu acho que o paciente começou com você, você já deve pedir um exame radiográfico, panorâmico e periapical completo. Mas eu estou falando da articulação temporomandibular propriamente dita. Então, para você confirmar tudo aquilo que você avaliou clinicamente, aí você pode pedir o exame de imagem. Por quê? Porque o paciente tem um pouquinho de São Tomé dentro dele e ele precisa ver para crer. Só que quando a gente tem realmente essa vivência clínica, hoje em dia eu tenho até brinco às vezes com a secretária, quer ver? Essa articulação aqui vai ter deslocamento disso com redução e essa sem redução. Anota na ficha do paciente, o exame vem e bate certinho. Dificilmente o diagnóstico clínico não coincide com da imagem. Então, em relação ao pedido dessa paciente, da nossa aluna, eu acho que ela precisa primeiro fazer essa avaliação clínica do paciente da forma que eu mostrei aqui, tá? Super simples, vou ajudar ela, vai me mandar uma mensagem, a gente vai bater um papo. Ela não teve essa aula ainda de avaliação clínica, na verdade, o curso que ela está fazendo é de ortodontia e tem a parte de DTM do orofacial que ela vai ser inserida um pouquinho depois, ela não teve acesso ainda a esse conteúdo, mas a gente vai segurar na mão dela e ajudar ela a fazer essa avaliação mesmo à distância. Então, a primeira coisa é fazer essa avaliação clínica. Agora, se você precisa pedir o exame de imagem, como solicitar o exame de imagem, como interpretá-lo? Olha, a ressonância magnética, quando você tem a necessidade de pedir, igual a Simara está falando aqui, que pediram 2 exames para ela. A ressonância magnética, você avalia tecido mole. Então, você avalia o disco articular, propriamente dito, que é uma cartilagem. E você avalia também o quê? Os músculos da mastigação. Na ressonância magnética, você consegue avaliar a região de tecido retrodiscal, o músculo pterigoideu lateral superior e inferior, ele fica lindo na ressonância magnética. E a ressonância magnética, quando nós dentistas vamos interpretá-la, nós temos um pouco de dificuldade no início. Por quê? A ressonância, para você interpretá-la, ela é o contrário da radiografia. Então, na radiografia, por exemplo, a cabeça da mandíbula na radiografia, a mandíbula como um todo, ela é radiopaca. E na imagem de ressonância magnética, ela não é. Na imagem de ressonância magnética, você tem a cortical, com o que a gente chama de hipossinal, a cortical da cabeça da mandíbula. Então, a cabeça da mandíbula, na verdade, ao redor dela, que é a região mais mineralizada, que na radiografia era uma região esbranquiçada, de radiopacidade, na ressonância, ao contrário, fica uma imagem escura circundando a cabeça da mandíbula. E essa imagem escura, na verdade, é a cortical. Por quê? Porque a imagem de ressonância magnética são ondas de radiofrequência. Então, o que ela capta? Ela capta o que a gente tem no organismo, ela capta as moléculas de hidrogênio que nós temos no organismo. Então, toda região que tem mais molécula de hidrogênio, por exemplo, região que tem sangue, que tem mais líquido, que tem água, essas regiões que tem mais essas moléculas de hidrogênio, por exemplo, a água H2O. Então, quanto mais molécula de hidrogênio, mais a ressonância magnética capta. Então, ela se torna uma imagem que a gente chama de hiperdensidade. Então, na ressonância, esses tecidos eles ficam esbranquiçados, tá? E a cortical, que fica ao redor da cabeça da mandíbula, então, ela fica com esse hipossinal, e a medular, que é o interior da cabeça da mandíbula, ela fica o que a gente chama de hipersinal, ela fica mais esbranquiçada, tá? Então, na verdade, é o contrário da radiografia, tá legal? Então, se você quer avaliar se o disco está deslocado, se é sem redução, ou se tem, por exemplo, alguma efusão, alguma perfuração do disco, algum derramamento de sangue dentro da articulação temporomandibular, a ressonância magnética é o padrão ouro para avaliar isso. E dentro da ressonância magnética, se você quiser fazer uma solicitação de ressonância magnética, como você vai fazer? Quiserem pegar o papel e escrever, podem pegar que eu dou um tempinho. Solicito
Dois pontos. Imagem de ressonância magnética. Aí você precisa saber os cortes. Quais são os cortes? Cortes. Na ressonância, você pede os cortes coronal e o corte sagital. Você não precisa pedir o corte axial para avaliar a articulação temporomandibular. Então, você pede o corte coronal e o corte sagital. Por quê? Para você avaliar o posicionamento do disco. O corte coronal, você consegue avaliar o posicionamento do disco, se ele está para lateral ou se ele está para medial. E o corte sagital, você consegue avaliar se o disco está para anterior ou para posterior. Mas duas situações que são importantes você pedir dentro da ressonância magnética, além desses dois cortes, sagital e coronal, é pedir pelo menos a sequência de T1 e T2. A T1 é o padrão normal da ressonância magnética. E o T2, tudo que tem, por exemplo, região que tem tumor, região que tem sangramento, você consegue ver essa imagem mais nítida, com uma maior nitidez. Então, a sequência de corte T2 chama sequência. Então, a sequência T2 é mais interessante para essas situações. Então, na imagem de ressonância magnética, para avaliar a articulação temporomandibular, quando você quer avaliar tecido mole, você pede lá. Imagem de ressonância magnética, cortes sagital, coronal, sequência T1 e T2. E se você quiser pedir densidade de prótons, que avalia melhor ainda regiões de tumor, regiões de sangramento, você pode pedir DP também. Então, pede T1, T2 e D de dado e P de pato, DP, tá? Que é a densidade dos prótons, dos íons das moléculas de hidrogênio, tá? Só para fechar aqui agora, eu falei um pouquinho da ressonância, eu vou falar bem rapidinho da tomografia. Quando que você pede a tomografia? Primeiro, a tomografia você pede quando você suspeita de alguma fratura. Então, essa paciente que eu falei dela, paciente de 9 anos, se ela tivesse algum histórico de trauma, aí o primeiro exame a pedir seria a tomografia. Aí você pede a tomografia computadorizada do feixe cônico, que é a ConiBeam, da articulação temporomandibular bilateral. Aí sim, você pede os 3 cortes. Você pede o axial, você pede o coronal e pede o sagital também. Que aí você avalia posicionamento tridimensional de toda a articulação, toda a estrutura óssea de fossa mandibular, para ver se tem algum tipo de fratura. Agora, se não tem nenhum antecedente de fratura, porém o paciente tem um som articular, por exemplo, como a crepitação, o som articular de crepitação, ontem eu até falei um pouco sobre a crepitação para vocês. Normalmente, o paciente que tem o som de crepitação é aquele som na forma de rangido. Parece que tem areia, doutor, aqui dentro da articulação. Parece que está um barulhinho de serrote aqui dentro. Fica rangendo mesmo. Normalmente, o paciente fala dessa forma. Isso é o som clássico de crepitação. O som de crepitação, ele nos remete a algum possível transtorno de degeneração crônica da articulação temporomandibular. O que é isso? É uma doença degenerativa que se acomete as estruturas ósseas e você começa a ter destruição óssea da cabeça da mandíbula e da região superficial da fossa mandibular. E você tem uma irregularidade óssea devido a essa destruição óssea e você começa a ter esse som, que parece que tem um rangido, uma areia ali dentro. Quando você tem uma situação clínica como essa, é interessante você pedir qual exame? Tomografia computadorizada ConiBeam. Por quê? Para você avaliar realmente a integridade da estrutura óssea, para ver se o paciente tem uma doença degenerativa como essa, que normalmente é chamada de osteoartrose ou osteoartrite. Já falei um pouquinho também numa sequência anterior para vocês, que a osteoartrite é quando você tem o processo inflamatório em atividade, o paciente tem a dor e tem a degeneração, a destruição óssea. E a osteoartrose da articulação temporomandibular, o paciente tem a destruição óssea, porém o processo inflamatório ele está estabilizado e o paciente não tem dor. Então essa é a diferença principal entre essas duas doenças degenerativas. Então tem som de crepitação, você pode pedir uma tomografia computadorizada do feixe cônico ConiBeam nesses 3 cortes. Professor, eu peço com a boca aberta ou boca fechada? Você pode pedir para o paciente com a boca fechada, não tem a necessidade de você pedir da boca aberta e da boca fechada no exame de tomografia computadorizada, somente com a boca fechada, porque você quer avaliar a estrutura óssea como um todo, tá? Você não quer avaliar movimento mandibular de abertura e fechamento. O movimento de abertura e fechamento você pede
na ressonância magnética. Então, na ressonância magnética, além daqueles dados que eu falei, aí sim você pede paciente com a boca aberta e com a boca fechada. Tá legal, pessoal? Então, em relação a exame, necessidade ou não de pedir, a gente acaba não pedindo tanto exame, tá? Porque não tem a necessidade disso. Diagnóstico de disfunção temporomandibular é puramente clínico. E vou contar uma para vocês aqui bem rapidinho. Quando eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense, eu fiz no Hospital Antônio Pedro da UF de Niterói, e foi dentro da Faculdade de Medicina com neurologistas. Os neurologistas talvez sejam os médicos que sabem, que têm o maior, assim, tato para fazer determinados diagnósticos, principalmente diagnósticos de doenças, assim, autoimunes, doenças desmielinizantes, porque eles trabalham realmente com isso no dia a dia. As cefaleias, essas doenças neuropáticas, são coisas que a gente tem contato também dentro da área de dor orofacial. E eles são unânimes, os neurologistas são unânimes em falar que o diagnóstico clínico, a avaliação clínica é soberana a qualquer tipo de exame de imagem. Resumidamente, você só pede um exame de imagem quando ele tem o poder de mudar o seu diagnóstico. Então, fica a mensagem, fica um grande abraço, uma boa semana, um bom feriado aí de carnaval para vocês. Eu ia fazer uma live amanhã cedo, mas eu achei que o horário atrapalhou um pouquinho. Alguns me mandaram mensagem perguntando se podia mudar, porque é feriado, o pessoal vai estar descansando. Aí eu vou fazer a live no domingo à noite. Então, domingo à noite eu vou fazer essa live que seria amanhã, eu vou fazer no domingo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma semana abençoada aí. Agradeço quem participou aí de alguma forma. Mila, beijão. Acho que eu consegui te ajudar de alguma forma, tá? Fiquem com Deus todos aí. A Simara, depois, se precisar de alguma coisa, que ela é paciente e parece que ela tem toda a sintomatologia aí de DTM. Então, fiquem com Deus, pessoal. Uma boa noite e nos vemos no domingo. E quem não se inscreveu para o nosso evento, entrem lá, cliquem e participem. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço, tá? Um grande prazer aí.